Quão melhor seria a sua vida se você tivesse energia, disposição e foco de verdade durante todo o seu dia? Um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam nos dias de hoje, e talvez você esteja passando por isso, é justamente esse problema, uma sensação de estar cansado o tempo inteiro ou grande parte do tempo. Parece que não adianta descansar, parece que nem fim de semana ou feriado resolve esse problema na sua vida. Você simplesmente não consegue se sentir energizado e motivado durante a maior parte do dia, todos os dias, para você enfrentar o seu dia e os desafios da sua vida com disposição e foco. E essa falta de energia durante o dia, esse cansaço constante, é algo que talvez você esperasse de alguém mais velho, com 80 anos de idade, sei lá. Mas a questão é que isso está acontecendo com pessoas de 20, 30, 40 anos, enfim. Isso está acontecendo com pessoas de todas as idades, tanto os jovens quanto as pessoas mais velhas. Aliás, é bastante comum você encontrar pessoas de 80 anos que parecem ter mais energia e disposição para viver do que algumas pessoas de 30 que você provavelmente conhece. E é isso que nós temos observado de fato nos dias atuais. Tem gente que acorda já deitada, sabe? A pessoa acordou, ela nem colocou os pés no chão ainda e a primeira coisa que ela deseja é voltar para a cama. Hoje em dia é comum ver um monte de gente de todas as idades vivendo de uma maneira arrastada, lenta, e eu não sei nem se dá para dizer que essas pessoas estão vivendo de fato, porque mais parece que elas estão apenas sobrevivendo. Se você se identifica com isso ou conhece alguém que está passando por isso, eu já sei as duas perguntas que você vai me fazer agora. Primeiro, por que isso está acontecendo com as pessoas? E segundo, o que você pode fazer para mudar essa situação? E para responder essas duas perguntas, você precisa entender como funciona o seu cérebro. E é isso que nós vamos fazer aqui, numa linguagem simples que todo mundo vai entender. Porque hoje nós temos bons conhecimentos científicos a esse respeito. E talvez te surpreenda isso que eu vou te falar agora, mas as respostas para essas duas perguntas não são complicadas. Muito pelo contrário, é simples entender por que você vive cansado. Só que isso não significa que vai ser fácil mudar essa situação, porque as causas do seu cansaço constante estão aí, nas suas escolhas diárias, no ambiente ao seu redor, nos seus hábitos, no seu dia a dia. Por exemplo, o café que você toma, o celular que você usa, algumas coisas que você com certeza faz e outras que você com certeza não faz. Tudo isso pode ser responsável por você viver cansado, sem ânimo, sem energia, sem disposição. Tudo isso pode ser responsável por você não conseguir ter foco durante o seu dia, por você viver em um estado de desmotivação constante. Mas será que isso significa que café sempre faz mal ou que o seu celular sempre faz mal? E a resposta é não. Como nós veremos aqui neste vídeo, o café pode ser um baita aliado ou um baita inimigo da sua vida. Tudo depende de como você usa o café, o celular e das suas escolhas ao longo do seu dia. Dependendo das suas escolhas, você pode estar condenando o seu cérebro a viver sem energia, cansado, sem foco, sem disposição, e é sobre isso que eu quero falar com você aqui no vídeo de hoje. Eu vou te ajudar a entender como o seu cérebro funciona, para que você aprenda por que você vive cansado. Você vai entender na prática o que você tem que parar de fazer hoje, para que você volte a se sentir energizado e bem disposto durante o seu dia. E se você ficar comigo até o final do vídeo, e principalmente se você seguir as orientações que eu vou te dar aqui, se você fizer isso, em vez de acordar cansado, querendo voltar para a cama, você vai sentir uma energia e uma vontade de viver durante o seu dia que vão te permitir assumir o controle da sua vida e enfrentar os desafios da vida com coragem e com eficiência, porque você não precisa aceitar essa vida sem energia e disposição, você não precisa aceitar esse cansaço constante. Muito pelo contrário, você pode e você merece viver com energia, foco e disposição.
Anos atrás, eu saí para jantar com meu grande e querido amigo, o médico neurologista, que também é neurocientista, Dr. Fabiano Mulan. O Fabiano é neurologista na Escola Paulista de Medicina da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e lá fica o Hospital São Paulo, um dos maiores hospitais públicos do Brasil. Papo vai, papo vem, e o Fabiano me contou que ele tinha atendido um jovem de 17 anos de idade naquele dia. O motivo? O jovem teve um AVC, um acidente vascular cerebral. Eu ouvi aquilo e eu achei muito estranho. AVC em um jovem de 17 anos? Esses acidentes vasculares costumam acontecer em pessoas mais velhas, geralmente depois dos 60 anos de idade, quando o risco disso realmente aumenta, segundo os estudos científicos. Curioso com isso, eu perguntei para o Fabiano: como assim um AVC numa pessoa tão jovem, Fabiano? E foi aí que ele me disse: Pedrão, tá cada vez mais comum, aparecem vários casos assim lá no hospital, cada vez mais, e o motivo é sempre o mesmo: excesso de cafeína. E aí você que está me assistindo me pergunta: mas Pedro, o moleque teve um AVC porque ele tomou café? Na verdade, não. Poderia ser porque café contém cafeína, mas neste caso não foi por isso. O que acontece é que esses jovens tomam esses suplementos pré-treino, feitos para tomar antes de treinar, ou então esses fat burners, esses termogênicos que em tese aceleram a queima de gordura, só que o que muita gente não sabe é que esses suplementos costumam conter doses gigantes de cafeína. E a cafeína, em doses muito grandes, pode sim levar a derrames cerebrais, a acidentes vasculares cerebrais. E eu sinceramente acho que as pessoas não fazem ideia do que é a cafeína, de como ela funciona no cérebro, e justamente por isso eu quero começar o vídeo de hoje falando dela, a cafeína. Aliás, o motivo de eu estar falando sobre isso aqui, sobre a cafeína, é porque muita gente comentou sobre isso lá no nosso vídeo chamado A Cura da Procrastinação. Muita gente comentou lá pedindo um vídeo um pouco mais detalhado sobre o café, e aí eu resolvi gravar este vídeo aqui. Bom, agora eu quero te explicar o que é a cafeína, como ela funciona no seu cérebro, como ela pode prejudicar o seu cérebro, e eu quero também te falar sobre como você pode usar a cafeína de uma maneira que não irá te prejudicar, para potencializar a sua vida, inclusive, para ajudar o seu cérebro a funcionar melhor, para ajudar a tua saúde em vez de prejudicá-la. Eu fico até meio bravo porque ninguém te ensina isso na escola. Isso deveria ser ensinado na escola. E aí o resultado é um desastre. A maioria das pessoas hoje em dia tem uma relação completamente errada, uma relação completamente disfuncional com a cafeína. E o mau uso da cafeína é o primeiro grande motivo pelo qual você vive cansado o tempo todo, sem energia, sem foco e sem disposição. Mas vamos lá entender o porquê disso. E a primeira coisa que eu preciso deixar clara aqui, antes de mais nada, é que a cafeína é uma droga. Ou seja, ela é uma substância psicoativa, uma substância que altera diretamente o funcionamento do sistema nervoso. E quem é a peça-chave do sistema nervoso no corpo humano? É o cérebro. Ou seja, a cafeína é uma droga porque ela afeta diretamente o funcionamento do seu cérebro. Sim, ela é legalizada, mas você precisa ter a maturidade de entender que quando você toma o seu café, por exemplo, você está ingerindo, sim, uma droga. Aliás, a cafeína é a substância psicoativa mais consumida no planeta. E eu falo isso não por causa de preconceito ou qualquer tipo de julgamento em relação a você, até porque eu bebo cafeína, eu bebo café. Mas é para você entender que quando você ingere a cafeína do jeito errado, isso pode prejudicar muito o seu cérebro. Bom, quando nós pensamos em cafeína, imediatamente nos vem à cabeça justamente o café. E de fato, o café contém cafeína. Acontece que não é só o café que contém cafeína. Você encontra cafeína em vários outros lugares. Por exemplo, existem muitos chás que são ricos em cafeína. Chá preto, chá mate, chá verde, por exemplo. Isso inclui a erva usada no chimarrão dos gaúchos também, vale lembrar. Você encontra a cafeína nas bebidas energéticas industrializadas, tais como Red Bull, Monster e por aí vai. E como nós vimos, você encontra a cafeína também em suplementos, geralmente pré-treino e termogênicos, e também tem cafeína em vários refrigerantes.
É claro que cada um desses trará uma dosagem diferente, mas não importa onde a cafeína está, como ela chega no seu corpo. Tudo que eu falar aqui nesse vídeo se aplica da mesma maneira. O que vai mudar realmente é a dosagem da cafeína. E o que muda também é a questão do horário em que você toma. E nós vamos falar de horário e dosagem mais pra frente para você entender como isso está diretamente relacionado aos males que a cafeína pode trazer. Mas como a cafeína funciona no seu corpo? Para entender o funcionamento da cafeína, eu preciso te explicar um pouco sobre como funciona, evidentemente, o seu cérebro, porque é lá que ela age. Existe uma molécula que atua no seu corpo e no seu cérebro chamada adenosina. Quanto mais tempo você passa acordado, mais adenosina é acumulada no seu corpo e no seu cérebro. Então, por exemplo, quando você dormiu 8, 9 horas de sono profundo, de qualidade, aquela noite de sono linda, sabe? E aí você acorda renovado, completamente descansado. Nesse momento, os níveis de adenosina no seu corpo estão muito baixos. Por outro lado, se você está acordado há 10, 15 ou mais horas, você terá um acúmulo enorme de adenosina aí dentro de você. E o que a adenosina governa dentro de você? Ela governa o seu desejo de dormir, a sua fome de dormir, digamos assim. Ou seja, quanto mais tempo você passa acordado, maior fica a sua fome de dormir, o seu desejo de dormir, devido ao acúmulo de adenosina dentro de você. E essa é uma das razões pelas quais você vai ficando com cada vez mais sono, conforme você passa mais tempo acordado. Agora vamos entender um pouco mais sobre como uma molécula como essa, como a adenosina, realmente funciona no seu cérebro. Para uma molécula desencadear algum processo nos neurônios do seu cérebro, ela precisa encaixar nos receptores corretos. Ou seja, existem no seu cérebro receptores de adenosina. A adenosina pluga, ela encaixa nesses receptores e é isso que desencadeia esses processos que te deixam cada vez mais sonolento. Uma boa maneira de você pensar sobre isso é a analogia da fechadura. A adenosina, a molécula, é uma chave. Mas a chave não faz nada sozinha, ela precisa entrar na fechadura para abrir a porta. Ou seja, a adenosina não faz nada sozinha, ela precisa se encaixar no receptor do neurônio. E é isso, é esse encaixe da adenosina no receptor que vai desencadear os processos que levam à sonolência, o desejo de dormir, aquela fome de dormir. Pois bem, onde é que entra a cafeína nessa história? A cafeína é um antagonista de adenosina. O que a cafeína faz é muito interessante. A cafeína entra na fechadura da adenosina, ou seja, a cafeína pluga no receptor de adenosina, ela encaixa no receptor de adenosina, e aí, quando a adenosina chega lá no receptor, a cafeína já está lá. É como você tentar colocar uma chave em uma fechadura que já tem uma chave lá dentro. Simplesmente não rola, não é possível você fazer isso. Ou seja, como a cafeína se encaixa no receptor da adenosina, a adenosina não consegue se encaixar nesse receptor e aí ela não desencadeia aquele processo que leva à sonolência. É meio como se alguém estacionasse na sua garagem. Você chega com o carro e já tem um carro lá estacionado, ou seja, você não consegue estacionar. Esse é o ponto aqui. A adenosina não consegue estacionar no receptor porque a cafeína já está lá, então o que a cafeína faz é literalmente bloquear os receptores de adenosina, impedindo que haja aquele efeito de sonolência, de aumento da sua fome de dormir. É isso que significa dizer que a cafeína é antagonista dos receptores de adenosina. Então, não é bem que a cafeína te deixa mais acordado, o ponto é que biologicamente ela bloqueia a sua sonolência. Mas aí sabe o que acontece quando o efeito da cafeína passa? A cafeína despluga do receptor, ela desconecta do receptor, a chave sai da fechadura e aí a afinidade da adenosina com o receptor aumenta muito. Ou seja, quando o efeito da cafeína passa, a adenosina volta com tudo. Ela volta mais forte, mais eficiente, porque a afinidade química dela com o receptor aumentou. E é por isso que quando você bebe café demais, ou qualquer coisa que tem cafeína, tá? Quando o efeito passa, você tem um efeito que é chamado de crash. Você tem um baita cansaço, vem uma baita sonolência, uma baita falta de energia e ânimo, parece que derruba o teu ânimo. Mas esse não é o único efeito da cafeína. Outro efeito que a cafeína tem também é no sistema dopaminérgico do cérebro. A cafeína eleva os níveis de dopamina no cérebro, mas essa elevação ela é moderada, ela não é gigante.
Você já deve ter ouvido falar da dopamina, ela tem sido muito falada por aí nos dias de hoje. A dopamina é um neuromodulador, é uma molécula que modula o funcionamento de outros neurônios. Quando o sistema dopaminérgico é ativado, você sente desejo de fazer as coisas, vontade de correr atrás dos seus objetivos. Você sente energia, você sente ânimo para fazer as coisas e correr atrás das suas metas. Sempre que nós falamos sobre a dopamina, muita gente imediatamente pensa no prazer, mas a dopamina está envolvida em um componente específico do prazer, que é o ímpeto e a energia, a motivação para você buscar as coisas. Se eu bloquear os receptores de dopamina do seu cérebro e te der um chocolate, você vai achar o chocolate gostoso. Ou seja, você sente aquela satisfação, aquela sensação gostosa do chocolate. E essa satisfação, é claro, é um componente daquilo que nós chamamos de prazer. Você sente isso mesmo se eu bloquear os receptores de dopamina do seu cérebro. Mas, se eu fizer isso, você não vai levantar, se vestir, descer o elevador e ir até a padaria comprar chocolate. Isso significa que, se eu bloquear os receptores de dopamina do seu cérebro, você não vai mais correr atrás daquilo que você quer, daquilo que você deseja, inclusive aquilo que é prazeroso, inclusive as suas metas e objetivos de vida. Sabe quando você está se sentindo bem, com vontade de fazer as coisas, vontade de correr atrás dos seus projetos? É porque esse seu sistema dopaminérgico aí no cérebro está ativo, com um bom nível de ativação. Aliás, sabe o que ativa muito o meu sistema dopaminérgico? É saber que você está aqui comigo em um canal do YouTube aprendendo como o cérebro funciona. Ciência séria, conhecimento sério sobre o seu cérebro. Se você está gostando desse vídeo e se você se interessa por estudar o cérebro, as emoções, os hábitos e os comportamentos dos seres humanos, então eu te convido, se você puder e se você quiser, a se inscrever aqui no nosso canal. Esse pequeno gesto de você se inscrever no canal nos ajuda muito a levar esse conhecimento para cada vez mais pessoas. É um pequeno gesto que não vai levar nem 10 segundos do seu tempo, mas que nos ajuda muito a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. E já que você vai se inscrever, então eu te peço para apertar o botão de curtir, o joinha aí embaixo, que também nos ajuda demais. O meu sistema dopaminérgico vai ferver por saber que você se inscreveu aqui no canal e curtiu o nosso vídeo. Enfim, quando você está se sentindo bem, com vontade de fazer as coisas, vontade de correr atrás dos seus projetos, das suas metas, é porque esse seu sistema dopaminérgico está ativo com um bom nível de ativação. Mas sabe quando você está sem energia, sem ânimo, sem vontade de fazer nada, sem desejo de fazer até aquilo que você sabe que precisa ser feito? É porque o seu sistema dopaminérgico está hipoativo, ou seja, com um baixo nível de ativação. A dopamina faz muitas outras coisas no seu corpo além disso, tá? Mas essa é uma das funções dela, ativar o sistema do seu cérebro que te faz sentir energia e ânimo para fazer as coisas, motivação. Pois bem, o seu cérebro libera dopamina de duas formas diferentes. Nós temos a liberação tônica e a liberação fásica da dopamina. Vamos falar aqui primeiro da liberação tônica. Essencialmente, você tem um nível de base, um nível basal. É um nível constante de dopamina que é liberada no seu cérebro. Nós chamamos isso de liberação tônica de dopamina. Mas existe também uma outra maneira que o teu cérebro libera dopamina, nós chamamos ela de liberação fásica de dopamina. Essa liberação envolve picos de dopamina além daquele nível de base constante que está o tempo inteiro aí dentro de você. E é aqui que mora o perigo. Esses picos de dopamina costumam estar associados àquela euforia, à empolgação muito forte que você sente. É muito gostoso se sentir empolgado assim, cheio de euforia e energia. E é claro que muita gente quer permanecer assim, lá no alto, o tempo inteiro. Só que como a cafeína tem um efeito dopaminérgico que é moderado, que não é muito intenso, muita gente toma um monte de café ou energético ou sei lá o que contém cafeína para conseguir um efeito dopaminérgico maior, mais intenso e sentir aquela empolgação, aquela euforia. O problema é que quando você tem um pico muito elevado de liberação fásica de dopamina, o seu cérebro vai se autorregular. Esse pico costuma acabar rápido e quando ele acaba, sabe o que acontece com aquele nível médio, aquele nível constante de dopamina?
ele cai para baixo da média. Ou seja, quando você tem picos muito intensos de dopamina, esses picos acabam rápido, teu cérebro faz uma limpa nessa dopamina muito rápido, e quando esse pico acaba, não é que você volta para aquela média de antes, para aquela média de base que você estava antes. Não. O que acontece é que os teus níveis de dopamina voltam abaixo da média de base. Eles derrubam a média de base. E aqui nós chegamos na questão da cafeína e no problema. É por isso que quando você bebe bastante café, ou energético, ou qualquer coisa que contém cafeína, você tem um pico de euforia. E logo depois vem aquele crash que eu te falei. Depois do pico de euforia, o teu ânimo é profundamente derrubado e você fica arrastado, desanimado, sem energia e sem vontade de fazer nada. Você fica pior do que antes de tomar aquele monte de café ou energético ou sei lá o quê, porque os teus níveis basais, os teus níveis constantes de dopamina, a tal da liberação tônica de dopamina, cai para baixo da média antes do pico. Mas lembra que, além do crash de dopamina, você tem a adenosina voltando com tudo, agravando mais ainda o desânimo, a falta de energia. Então, quando você exagera na cafeína, você derruba o teu sistema dopaminérgico e você acelera o efeito da adenosina. E o resultado disso é um só. Você tem um pequeno pico de euforia e em seguida vem um cansaço gigante, uma falta de energia gigante, uma falta de ânimo e uma falta de disposição enormes acontecem dentro de você. E aí o que você faz? Você vai lá e toma mais um monte de café. Mas e aí eu te pergunto, esse seu segundo cafezão tem o mesmo efeito do primeiro? E você sabe que a resposta é não. O segundo café tem um efeito menor. O pico de energia parece ser menor que o do primeiro café do dia. Por quê? Aqui nós temos uma outra característica do funcionamento do sistema dopaminérgico. O efeito da dopamina no seu cérebro não depende só dos picos, presta atenção nisso. Ele depende da diferença entre o pico de agora e o pico que veio antes. Ou seja, quando você tem um pico de dopamina, mas pouco tempo antes você teve outro pico igual, esse pico novo não vai te dar a mesma sensação. É por isso que o segundo café não tem o mesmo efeito do primeiro e o terceiro não tem o mesmo efeito do segundo. E isso, é claro, é agravado pela adenosina, que vai voltando cada vez mais forte, porque a afinidade dela, a afinidade química dela com os receptores no teu cérebro vai aumentando. O sistema dopaminérgico do seu cérebro é essencial para você se sentir bem, para você se sentir motivado, energizado, focado e com vontade de viver. Tudo que deturpa ele derruba a sua energia. Como nós vimos e como nós continuaremos vendo aqui neste vídeo, grande parte das coisas que te deixa cansado o tempo inteiro está direta ou indiretamente relacionada ao sistema dopaminérgico do seu cérebro. E muita gente me pergunta: Pedro, como eu posso fazer para controlar minha dopamina e ter mais energia durante o meu dia? Bom, a primeira coisa é prestar bastante atenção a tudo que eu estou falando e continuarei falando aqui neste vídeo e mudar esses hábitos que estão aí prejudicando o seu cérebro. Então, esses são os principais efeitos da cafeína dentro de você. O primeiro efeito imediato da cafeína é antagonizar a adenosina, bloqueando os receptores de adenosina. E também existe um efeito dopaminérgico moderado. Acontece que a cafeína é uma droga estimulante. A cafeína é uma substância psicoativa estimulante. E todo estimulante é dose dependente. Esse é um termo técnico que significa o seguinte: se você aumenta as doses para tentar aumentar o efeito, o teu cérebro vai se adaptar. E aí, mesmo com doses altas, você vai parar de obter aquele efeito. Essencialmente, o cérebro se adapta e você vai criando uma tolerância cada vez maior perante a cafeína. Essa tolerância varia muito de acordo com a pessoa, tá? Tem gente que consegue ter o mesmo efeito a vida toda tomando só uma xícara de café por dia. Então, nessa pessoa não ocorre essa tolerância, não ocorre essa adaptação. Mas para outras pessoas, essa adaptação ocorre. E aí ela vai precisando, a pessoa vai precisando de doses cada vez maiores. Mas seja qual for o caso, se você ficar aumentando a dose de cafeína para tentar aumentar o efeito, o seu cérebro vai se autorregular.
Como diz o compositor John Mayer em uma belíssima música chamada Gravity, o dobro da dose não significa que será 2 vezes melhor. Isso é completamente verdadeiro quando o assunto é cafeína. Aliás, se você vai aumentando as doses de cafeína, o seu cérebro vai se autorregulando e o que pode acontecer no limite é um grande problema e muita gente sofre com esse problema nos dias de hoje. O teu cérebro está tão adaptado à cafeína, você está tão viciado em cafeína, porque cafeína é uma droga e ela vicia sim. Você está tão adaptado à cafeína que você simplesmente começa a ficar mal sem ela. Ou seja, você não bebe café para ficar melhor, para ser uma versão melhor de si mesmo. Você bebe café para ficar normal, porque sem o café você virou um zumbi. Esse é o perfeito exemplo de como a cafeína pode destruir seu foco, destruir sua energia, sua disposição e a sua produtividade. E aí, não tem jeito. A única maneira de você melhorar isso é desmamando, é cortando a cafeína por um tempo. Se você ficar um tempo sem cafeína, o seu cérebro vai se autorregular novamente e aí você vai voltar a sentir um efeito gostoso com doses menores. Aliás, para você evitar essa adaptação, essa tolerância, eu recomendo a você que pelo menos um dia por mês, ou 2 dias por mês, ou até mesmo uma vez por semana, um dia por semana, depende do teu grau de tolerância, mas eu recomendo você ficar totalmente sem cafeína. E sempre que eu falo isso, alguém aparece, alguém vira para mim e fala assim: mas Pedro, se eu ficar sem cafeína, eu sinto uma dor de cabeça horrível. É porque você está viciado, meu amigo, minha amiga. E a dor de cabeça é o seu cérebro em abstinência. Se você já está muito tolerante, vai ser incômodo pra caramba parar de tomar cafeína por uns dias. Mas se você quer parar de ficar sem energia, sem ânimo, sem disposição, você vai precisar usar a cafeína de forma inteligente. E quando você exagera, você tem aquele efeito crash, aquela derrubada de energia, e além disso você cria uma tolerância que vai te fazer ficar igual um zumbi quando você estiver sem cafeína. Então, as 2 diretrizes aqui são essas. Primeiro, moderação. Não exagere na cafeína ou você vai sofrer uma queda brusca de energia quando o efeito passar. E segundo, cuidado com a tolerância. Para isso, separa 1 a 4 dias por mês para ficar totalmente sem cafeína, porque isso vai te ajudar, vai ajudar seu cérebro a se autorregular. Talvez você tenha dor de cabeça? Sim. Talvez te incomode muito? Sim. Mas esse é o preço que você tem que pagar por ter usado a cafeína da maneira errada durante muito tempo. O que eu te garanto é, se você aguentar esses efeitos negativos, eles vão passar, teu cérebro vai se autorregular e você vai poder voltar a usar a cafeína de uma forma que vai te beneficiar em vez de te prejudicar. Bom, chega de falar de problema de cafeína, né? Não, não. Se você acha que os problemas da cafeína acabaram, meu amigo, minha amiga, calma, porque ainda tem muito problema para eu te contar. Quando você ingere cafeína, mesmo depois que você sente que o efeito dela passou, ela continua aí dentro de você, circulando no teu corpo. Aliás, a meia-vida da cafeína varia de acordo com a sua genética. E aí você me pergunta, mas Pedro, que raios é meia-vida? Calma, que eu te explico, é simples. Meia-vida é quanto tempo leva para o teu corpo metabolizar, para o teu corpo eliminar metade da quantidade de uma substância que está dentro de você. Por exemplo, você ingeriu 200 miligramas de cafeína. Quanto tempo leva para o teu corpo metabolizar? Quanto tempo leva para o teu corpo eliminar metade disso? Ou seja, 100 miligramas. Dependendo dos seus genes, você metaboliza a cafeína mais rápido ou mais devagar. Mas para você ter uma ideia, a meia-vida da cafeína varia entre 1h30 e 9h30, podendo chegar a 12 horas em algumas pessoas. Ou seja, se você tomou 2 xícaras de café, dependendo dos teus genes, 12 horas depois, a cafeína de uma xícara inteira ainda está aí dentro de você. E você já sabe o que a cafeína faz, ela bloqueia os receptores de adenosina. Ela bloqueia o processo químico que faz você sentir sonolência que vai se acumulando ao longo do dia. Só que esse processo é muito importante para você conseguir entrar em sono profundo quando você vai dormir à noite. E o resultado disso você já deve imaginar. Se você vai dormir com cafeína dentro de você, isso destrói o seu sono. E aqui nós temos que falar de um aspecto muito importante sobre a cafeína. O horário que você bebe café ou qualquer outra coisa que contém cafeína. Deixa eu colocar isso em termos bem simples para você entender. Conforme o nosso cérebro envelhece,
nossa capacidade de atingir o sono profundo diminui. A cada 15 anos que o cérebro envelhece, nós perdemos cerca de 20% do tempo de sono profundo durante as nossas noites. Isso faz parte do processo de envelhecimento natural do cérebro e é uma das raízes pelas quais, um dia, nosso cérebro vai deixar de funcionar e todos nós vamos morrer. Pois bem, o que acontece quando você dorme mal ou quando você dorme por tempo insuficiente, então? Os estudos científicos demonstram que os testículos de homens que dormem mal ou por tempo insuficiente são estatisticamente menores quando comparados aos testículos de homens que dormem bem e por tempo suficiente. E nas mulheres, vale dizer, acontece algo semelhante nos ovários, e essa é a melhor notícia que eu posso te contar sobre dormir mal ou dormir por tempo insuficiente. Ou talvez seja a notícia menos ruim de todas, porque dormir mal ou por tempo insuficiente literalmente destrói a saúde do seu corpo de maneira geral e do seu cérebro em específico. Presta atenção. Quem dorme mal ou quem dorme por tempo insuficiente, ou ambos, tem maior risco para todo tipo de doença neurodegenerativa que causa demência. Doenças que resultam da degeneração dos neurônios, do cérebro e do sistema nervoso, tais como Alzheimer, demência vascular, demência frontotemporal, entre outras. Dormir mal, por tempo insuficiente ou ambos, aumenta o risco de depressão e ansiedade e agrava todos os quadros psiquiátricos conhecidos. Ou seja, se você sofre com transtorno afetivo bipolar, depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade e qualquer outro transtorno neuropsiquiátrico, dormir mal ou por tempo insuficiente agrava o seu quadro. Além disso, aumenta o teu risco de doenças cardiovasculares, tais como infarto do miocárdio, derrame cerebral, entre outras. Aumenta o risco de problemas metabólicos, resistência à insulina, diabetes. O seu sistema imunológico para de funcionar direito e você contrai mais doenças, tais como gripes e outras infecções. Aumenta o seu risco de diversos tipos de câncer. Dormir mal ou por tempo insuficiente ou ambos causa grave instabilidade emocional, irritabilidade, falta de energia, problemas de foco, e eu poderia continuar aqui, mas eu só quero que uma coisa fique muito clara aí para você que está me assistindo. Dormir mal é uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida, talvez seja a pior coisa que você pode fazer na sua vida. E cafeína, do jeito errado, prejudica o seu sono gravemente. Para você ter ideia, uma xícara de café no fim da tarde ou no começo da noite é suficiente para fazer com que você tenha 20% menos de tempo de sono profundo naquela noite. E lembra do que eu acabei de te falar? Isso é o equivalente ao seu cérebro envelhecer 15 anos. E você consegue fazer isso com uma xícara de café por dia, no fim da tarde ou no começo da noite. E sempre que eu falo isso, aparece alguém e me diz: "Mas Pedro, eu tomo café à noite e eu durmo bem." Bom, existe um número muito pequeno de pessoas na sociedade que realmente, devido à genética dessas pessoas, elas não têm problema com a cafeína. Ou seja, a cafeína não prejudica o sono dessas pessoas. E eu estou falando de muito menos de 1% da população, tá? É realmente exceção. E existe um número muito menor ainda de pessoas que, devido a questões genéticas também, ficam com sono quando elas bebem cafeína. Mas eu quero deixar claro que essas pessoas são graves exceções, são extremas exceções. Para a maioria de nós, cafeína destrói o sono. E mesmo você que acha que dorme bem quando bebe café à noite, eu te garanto, se eu te levar para o laboratório e fizer uma polissonografia, que é um exame que mede a qualidade do seu sono, eu consigo te mostrar nas tuas ondas cerebrais que a cafeína está lá prejudicando a qualidade do seu sono. Se você quer arriscar achando que você é uma exceção, se você quer arriscar achando que você não está prejudicando o seu sono, tudo para ter um prazerzinho ali do café à noite, se você não consegue falar não para esse prazerzinho em prol da tua saúde, aí o problema é seu. O meu papel como professor é te avisar que tomar cafeína depois das 14 ou 15 horas, tomar cafeína depois das 2 ou 3 horas da tarde é muito arriscado e pode destruir a sua saúde, trazendo todos aqueles riscos que eu já falei agora há pouco. Se ainda assim você continuar
tomando cafeína após esse horário, porque você quer ter o prazerzinho lá, eu só tenho a te dizer aquilo que disse o grande Antônio Abujamra. A vida é sua, estrague-a como quiser. Qual é, então, o melhor horário para tomar a cafeína? De maneira geral, a orientação dos maiores cientistas do sono do mundo é: não coloque cafeína no seu corpo após as 2 ou 3 da tarde. Se você é uma pessoa que tem dificuldades de sono, pare antes. Eu, por exemplo, paro às 13 horas, a 1 hora da tarde. Se eu bebo cafeína depois disso, eu me conheço, é autoconhecimento. Eu sei que isso vai prejudicar o meu sono. Tem gente que tem até que parar antes mesmo disso. Então, é muito importante você ser uma espécie de cientista de si mesmo. Experimenta diferentes horários para parar com a cafeína, até que você encontre aquele que não prejudica o seu sono, lembrando que o limite é 2 a 3 horas da tarde. E qual é o melhor horário para começar a tomar a cafeína? Tem gente que toma cafeína logo que acorda. Acordou e já vai lá e toma. E isso não é bom. A cafeína vai interferir com processos naturais do seu cérebro ao despertar. Então, a melhor coisa que você faz é esperar 1h30 a 2 horas depois que você acordou para tomar cafeína. Se você fizer isso, inclusive, você vai reduzir muito aquele bode, sabe? Aquele sono que dá no período da tarde. A única exceção que eu diria para isso é quando você faz a sua atividade física intensa logo de manhã cedo, quando você acorda. Nesse caso, pode tomar uma dose de cafeína logo que acordar para você ter energia para ir se exercitar, porque o exercício intenso vai trazer benefícios que compensam esse problema de tomar a cafeína cedo demais. Mas via de regra, para as outras pessoas, espera 1h30 a 2 horas contadas do momento que você acordou para ingerir a cafeína, é isso que a ciência recomenda. Isso vai evitar aquele bode, aquela sonolência no período da tarde. E nós temos que lembrar também que tem gente que simplesmente não pode consumir cafeína. E quem são as pessoas que não podem consumir cafeína? De maneira geral, pessoas que têm problemas de hipertensão e que receberam orientação do médico para não consumir cafeína. Pessoas que sofrem com ansiedade também e que sentem forte ansiedade quando ingerem cafeína. Pessoas que, devido a outros problemas de saúde, receberam a orientação médica de que não devem consumir cafeína e também pessoas que têm graves problemas de insônia. São pessoas que têm sérias dificuldades para dormir bem e por tempo suficiente. Essas são as pessoas que devem considerar cortar a cafeína de maneira total, definitiva da vida delas. É claro que, para tudo isso que eu estou dizendo aqui, você deve sempre consultar um profissional de saúde. Eu não sou responsável pela sua saúde, você é responsável pela sua saúde. Eu estou apenas te falando o que o conhecimento científico atual nos mostra sobre o consumo de cafeína, mas, de maneira geral, essas são as pessoas para as quais a cafeína é contraindicada. E eu quero que fique bastante claro para você. Uma das principais razões de você ficar sem energia, sem foco, sem ânimo, sem disposição, uma das principais razões de você viver cansado é porque você não está dormindo direito. Talvez você esteja dormindo pouco, dormindo menos do que você deveria. Talvez você esteja dormindo e acordando no horário errado, porque isso varia de acordo com a genética de cada pessoa. Talvez você esteja dormindo mal, uma qualidade do sono ruim. Seja qual for o motivo, é impossível ter um dia incrível quando você teve uma noite de sono péssima. E já que eu falei disso, eu quero continuar nesse assunto. Aquilo que você faz no começo do seu dia. Uma das coisas que você faz no começo do seu dia é comer. E aquilo que você come pode estar te deixando sonolento, sem energia, cansado o tempo inteiro. Presta atenção, de maneira geral, quanto mais carboidratos você comer, especialmente carboidratos refinados, pão, massa, bolos, tapioca, qualquer coisa derivada de farinha de trigo ou de amido, tudo isso vai mexer com o sistema biológico do teu cérebro que envolve triptofano, interage com o sistema serotoninérgico e, no fim das contas, produz sonolência. Ou seja, quando você come esse tipo de alimento no começo do dia, isso vai te deixar sonolento, sem energia e cansado. Eu, por exemplo, pessoalmente, só como esse tipo de carboidrato no período da noite, porque à noite eu quero essa sonolência. Então eu faço isso de propósito. Em moderação, é claro, porque são calorias vazias, ou seja, são alimentos muito pouco nutritivos.
E aí você vira para mim e fala, mas Pedro, que diabos eu vou comer de manhã se eu não comer bolo, tapioca, pão? Torne-se membro da Sociedade Neurovox, porque lá eu falo sobre isso no caderno de autoconhecimento, sobre qual é a melhor rotina matinal. O link para você se tornar membro está fixado aí embaixo nos comentários, o primeiro comentário de todos e também na descrição do vídeo. Nesse caderno eu também falo, aliás, sobre a quantidade de comida, porque quando você come demais, a sonolência e o cansaço são uma reação automática do seu corpo. O nome disso é sonolência pós-prandial. Então, aquilo que você come, especialmente no começo do dia, também pode estar causando esse seu cansaço constante. E olha, muita gente faz isso quase que de maneira imperceptível. A pessoa passa o dia no escritório, no trabalho, comendo biscoitinho, bolachinha, pãozinho e por aí vai. E o que são esses alimentos? Ora, eles são carboidratos refinados que estão justamente te deixando sonolento, cansado e sem energia. Outra coisa que também derruba a sua energia são alimentos ultraprocessados. E aí você tem o combo perfeito para derrubar a sua energia, que são carboidratos refinados, ultraprocessados. Bolacha e biscoito, por exemplo, tipo aquelas bolachas clube social, sabe? Que muita gente adora comer durante o dia no escritório e por aí vai. Seu corpo é uma máquina e o que você coloca dentro dele vai determinar como ele funciona. Mas a regra geral aqui é essa. Carboidratos refinados e alimentos ultraprocessados derrubam a sua energia, te deixam sonolento e cansado. E agora vamos falar de outro inimigo que rouba a sua energia e te deixa desmotivado durante o seu dia, deixa sem energia durante o seu dia. É aquilo que você faz depois que o sol se põe. E o primeiro vilão aqui é a luz. Uma das coisas que faz você dormir bem é um hormônio secretado por uma glândula que fica no seu cérebro. O nome dessa glândula é pineal e esse hormônio é a melatonina. A melatonina é muito importante para você dormir, especialmente para você entrar no estado de sono. Uma série de coisas irá determinar a quantidade de melatonina que o seu corpo libera e o horário dessa liberação. Eu falo muito sobre isso lá na Sociedade Neurovox, mas o que você precisa saber é que a luz inibe secreção de melatonina. Ou seja, a pior coisa que você faz é deixar luzes ligadas na sua casa ou no seu ambiente no período da noite. E o pior tipo de luz que mais inibe a secreção de melatonina é a luz azul, mas sinceramente, não importa tanto qual é a cor da luz. Qualquer luz artificial é prejudicial, porque o que mais importa é a intensidade da luz que chega nos seus olhos. E luzes artificiais são muito intensas. E qual é o pior tipo de luz para o cérebro no período da noite? É luz que vem das telas dos aparelhos digitais. Celular, tablet, computador, televisão. Então, depois do pôr do sol, reduza drasticamente a iluminação do seu ambiente tanto quanto for possível. Especialmente as luzes que vêm de cima, do teto, porque essas são as que mais prejudicam o sono. E principalmente, presta atenção a isso que eu vou te falar agora. Entre as 10 horas da noite e as 4 horas da manhã, evite qualquer tipo de luz artificial. Entre as 10 horas da noite e as 4 horas da manhã, você deve ficar no escuro. Se você deixar a luz do celular na sua cara, por exemplo, nesse período, nesse horário, primeiramente isso vai derrubar a sua melatonina. Para você ter uma ideia, se você acordar no meio da noite para fazer um xixi e ligar a luz do banheiro, luz forte, branca, isso vai derrubar a sua melatonina e você vai ter dificuldade de voltar a dormir com qualidade. Luz derruba, não é que diminui, não é que prejudica um pouquinho, luz derruba melatonina. E eu sei que tem gente aí que vai me perguntar sobre suplementação de melatonina. Eu vou falar sobre isso lá na Sociedade Neurovox, mas para você eu digo de maneira geral, eu não recomendo suplementação de melatonina por uma série de razões e uma delas é que pode interferir com o seu sistema dopaminérgico. Enfim, esse é o primeiro problema de você usar celular entre as 10 horas da noite e as 4 horas da manhã. Derruba a sua melatonina e você vai ter problemas para dormir. E eu estou usando o exemplo do celular, mas vale para qualquer luz artificial, especialmente as que vêm das telas dos seus aparelhos digitais. Mas o problema não para por aí. Nesse horário, se essa luz é captada pelos seus olhos, isso envia um sinal para uma estrutura do seu cérebro chamada abênula.
E isso vai deturpar o seu sistema dopaminérgico no cérebro no dia seguinte. Deixa eu resumir isso de um jeito fácil para você entender o problema. Luz nos seus olhos entre as 10 da noite e as 4 da manhã, especialmente a luz das telas dos aparelhos digitais, mas toda a luz artificial de maneira geral, em primeiro lugar, derruba sua liberação de melatonina, prejudicando a sua capacidade de dormir com qualidade, e em segundo lugar, deturpa o seu sistema dopaminérgico no dia seguinte. E aí qual é o resultado disso? Você, em primeiro lugar, dorme mal e no dia seguinte o seu sistema dopaminérgico não estará funcionando direito. E aí você tem menos dopamina disponível e isso faz com que você se sinta como? Sem energia, sem foco, sem motivação, sem disposição. E isso é agravado, é claro, pelo fato de que você não dormiu bem. Luz artificial durante a noite, portanto, é um grande inimigo que rouba a sua energia e te deixa cansado o tempo todo. E agora, mais um inimigo que te deixa cansado, sem energia, sem foco e sem disposição. É o sedentarismo. Se você é sedentário, o seu cérebro simplesmente funciona pior para todas as coisas. Eu não vou falar aqui dos males do sedentarismo porque você já deve saber de vários deles, mas o que muita gente não sabe é que simplesmente não existe um cérebro saudável em um corpo sedentário. Para o teu cérebro funcionar em plena potência, você precisa se exercitar regularmente. Tem muita gente que vira para mim nessas horas e diz assim: mas Pedro, eu não tenho energia para me exercitar. E a questão é que você provavelmente está invertendo a ordem das coisas. A não ser que você tenha algum problema grave de saúde que te impede de se exercitar de qualquer maneira, você não tem energia justamente porque você não se exercita. Exercitar o seu corpo de maneira saudável é uma das maneiras mais eficientes que existem para você dormir bem em primeiro lugar, e você já viu a importância do sono. Mas exercitar o seu corpo de maneira saudável melhora a sua disposição, energia e reduz o seu cansaço ao longo do dia. E antes de eu seguir para o próximo ponto, eu quero te fazer um alerta. Se você é sedentário e começar a se exercitar, talvez nas primeiras noites de sono, teu sono seja ruim. Seu corpo está se adaptando ali. Então tenha paciência, não desiste. Porque depois de alguns dias você vai se adaptar e as suas noites de sono vão ficar incríveis graças à atividade física. Agora vamos para outros dois grandes inimigos da sua energia, da sua disposição, que te deixam cansados o tempo inteiro. O primeiro é o álcool. A bebida alcoólica prejudica muito o seu cérebro. E olha, eu não estou aqui para julgar nem para ficar impondo regras. Muito pelo contrário, aliás, eu adoro um vinho, um Pinot Noir com uma macarronada. E veja que eu já te falei que macarrão, que é uma massa e, portanto, um carboidrato refinado, não é um bom alimento. E agora eu quero te dizer que é triste ouvir isso, mas o álcool é uma das razões de você ficar sem energia, cansado o tempo inteiro. Especialmente se você bebe à noite, depois que o sol se põe. Isso vale até mesmo para você que bebe uma taça de vinho ou uma long neck no período da noite. Álcool prejudica muito o sono, muito mesmo. E é claro que você pode virar para mim, muita gente acha isso, você vira e fala: mas Pedro, o álcool me ajuda a dormir. E eu sinto te informar que isso não é verdade. Álcool é um sedativo e sedação não é sono. O álcool te deixa sedado e aí você tem a ilusão de que você está dormindo bem. Só que, sem você perceber, quando você bebe álcool, especialmente à noite, você nunca consegue atingir o sono profundo, porque você fica tendo vários microdespertares. Você acorda várias vezes a noite inteira, por milésimos de segundo, só que você não percebe. Isso destrói o seu sono, porque você nunca entra em sono profundo. E é por isso que quando você bebe, você acorda exausto. E o sono prejudicado, você já sabe, destrói a sua saúde, rouba a sua energia, te deixando cansado o tempo inteiro. E o segundo inimigo que eu quero mencionar aqui é a cannabis, aquela erva que muita gente gosta de fumar. Por mecanismos e motivos diferentes, cannabis também prejudica o seu sono. E os estudos estão cada vez mais demonstrando isso com mais clareza. Esses são temas complexos e eu posso gravar um vídeo só sobre o álcool e outro vídeo só sobre cannabis. Se você deseja esses vídeos, comenta aí embaixo. E se muita gente comentar, eu gravo esses dois vídeos. Lembrando que este vídeo aqui, especialmente a parte sobre café e cafeína no começo, foi fruto dos comentários de vocês. Então,
as suas sugestões de temas aqui do canal são muito importantes, porque é delas que eu tiro muitas das ideias para novos vídeos. E para você que chegou até aqui, ao final de mais um longo vídeo, eu quero em primeiro lugar te agradecer, mas eu quero também te parabenizar. Nós vivemos em um mundo cheio de superficialidade, mas, em vez disso, você resolveu se aprofundar em conhecimento sério, científico aqui neste vídeo. As estatísticas do YouTube são claras. Menos da metade das pessoas que começaram a assistir esse vídeo aqui chegaram até este momento que você está assistindo. Você, portanto, é uma exceção. Então, a você eu dou meus parabéns. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E se você puder e se você quiser, eu te convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal. O nosso objetivo é disseminar conhecimento sobre o cérebro, a mente, as emoções e o comportamento dos seres humanos. Se você gosta de tudo isso, você com certeza vai adorar se inscrever aqui no canal para continuar com a gente. E esse gesto de se inscrever no canal nos ajuda muito a crescer e a chegar a cada vez mais pessoas. Além disso, se você puder e se você quiser também, deixa uma curtida no vídeo, deixa aí um comentário, me conta o que você achou ou sugere novos temas, eu preciso de ideias para trazer novos vídeos. Seu comentário é muito importante aqui para nós. E como sempre no canal, as referências de livros e artigos científicos que embasaram este vídeo de hoje, você encontra também na descrição do vídeo aí embaixo. Um grande abraço para você, muito obrigado e eu te vejo no nosso próximo vídeo.